Existe uma diferença muito grande entre processar informação e entender algo. Uma calculadora pode manipular números, o algoritmo pode prever palavras, a inteligência artificial pode produzir textos inteiros, mas nenhuma dessas coisas vive o sentido do que faz. Elas operam sobre estruturas formais, mas o sentido parece pertencer a outra dimensão. Curiosamente, esse problema não surgiu com computadores. Ele apareceu no final do século XIX, quando filósofos começaram a perceber algo estranho na linguagem. Como duas frases podem falar da mesma coisa, mas ainda transmitir conhecimentos totalmente diferentes. O exemplo é surpreendentemente simples. A estrela da manhã é a estrela da tarde. Hoje sabemos que ambas se referem ao planeta Vênus, tanto a estrela da manhã quanto a estrela da tarde se referem ao planeta Vênus. Mas durante séculos acreditou-se que eram astros diferentes. E foi justamente esse enigma que levou a uma das maiores descobertas e mais importantes da filosofia da linguagem. No final do século XIX, o filósofo alemão Gottlieb Frege percebeu um problema lógico muito intrigante. Considere essas duas frases que eu acabei de falar. A estrela da manhã é a estrela da manhã. Essa frase é trivial e até um pouco absurda de se dizer. Mas agora compare com essa frase. A estrela da manhã é a estrela da tarde. Essa frase foi uma descoberta científica, na verdade. Como isso é possível se ambas se referem ao mesmo objeto, que é o planeta Vênus? Frege propôs uma distinção que se tornaria clássica entre referência e sentido. A referência é o objeto no mundo. Já o sentido é o modo como esse objeto é apresentado ao pensamento. A expressão estrela da manhã descreve Vênus como astro visível ao amanhecer. Já a expressão estrela da tarde descreve o mesmo planeta como astro visível ao entardecer. O objeto é o mesmo, mas os caminhos cognitivos são diferentes. Para Frege, compreender linguagem envolve justamente isso: capturar modos de apresentação do mundo. No século XX, o filósofo americano William Van Orman Quine questionou profundamente essa ideia. Para Quine, falar em sentido pode ser problemático, porque o sentido não é algo observável diretamente. Então ele propõe uma visão radical da linguagem, conhecida como holismo semântico. Segundo essa ideia, nenhuma frase possui significado isoladamente. O significado de qualquer expressão depende de toda a rede de crenças, teorias e práticas linguísticas em que ela aparece. A indeterminação da tradução. Pense nesse caso e vamos imaginar o seguinte exemplo. Um linguista tentando traduzir uma língua completamente desconhecida. Mesmo com acesso a todos os comportamentos linguísticos possíveis, diferentes teorias de tradução poderiam explicar exatamente os mesmos dados, ou seja, o significado nunca é completamente fixado. Ele depende sempre de um sistema maior de interpretação. Para tornar essa questão do sentido ainda mais complexa, Gilles Deleuze aponta o erro da filosofia ao tratar o sentido como algo dentro das coisas ou dentro da própria mente. Ele propõe uma terceira via, o sentido como acontecimento. Vamos pegar o seguinte exemplo. A faca corta o pão. Existe a faca, existe o pão. Mas existe também o cortar. E o cortar não é um objeto, mas é real. Eventos como nascer, morrer, vencer, não existem como coisas, mas insistem como realidade. O sentido pertence a esse domínio. Ele não existe, ele insiste. Isso explica algo fundamental. O mesmo objeto pode carregar múltiplos sentidos. O planeta Vênus é, ao mesmo tempo, estrela da manhã e estrela da tarde. Dois sentidos, um único referente. E isso vai ainda mais longe. O sentido pode operar mesmo sem objeto real.
O Papai Noel, por exemplo, não existe no mundo físico como algo real, mas produz efeitos reais. Cada criança, por exemplo, atribui um sentido diferente. Ou seja, o sentido não depende da existência, ele depende da sua capacidade de operar na experiência. Esse problema ele deixa de ser apenas linguístico quando ele se torna existencial. E aqui eu me refiro ao que Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração, percebeu. Quem mantinha um sentido para viver resistia melhor. Não era força física, era orientação existencial. A partir disso, ele formula o que ele chamou de logoterapia. O ser humano não busca apenas prazer ou poder, ele busca essencialmente sentido, atribuir sentido às coisas. Essa capacidade que é a busca humana. Quando o sentido desaparece, surge o vazio existencial. Se o sentido não está nas coisas, não está na mente, mas emerge como um acontecimento, então ele também não pode ser reduzido ao plano material. É nesse ponto que a noção de espiritualidade ganha definição. Espiritualidade, dessa maneira que nós estamos colocando, é justamente aquilo que dá sentido à vida. Não necessariamente religião, estrutura de orientação, não tem a ver com isso. Espiritualidade seria o que dá direção, o que organiza a existência. O sentido não ocupa espaço, mas estrutura a realidade vivida. A espiritualidade opera justamente nesse campo, o campo onde os sentidos que orientam a vida são produzidos. E aqui surge uma consequência fundamental, que é o ponto que nós queremos chegar. As máquinas, elas processam informação, mas não vivem acontecimentos, não enfrentam situações, não respondem existencialmente ao mundo. Elas operam no nível da estrutura. E o sentido emerge na intersecção entre vida, experiência, linguagem e acontecimento. Por isso a diferença é radical entre nós e as máquinas. Humanos não são apenas sistemas que processam informação, somos sistemas que produzem sentido. E talvez seja exatamente isso que define a nossa vida existencial e que define a espiritualidade como a dimensão onde o sentido acontece. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever, deixar um like, deixar o seu comentário. Muito obrigado e a gente se vê na próxima.